Javier Milei precisou enfrentar a primeira greve geral desde que assumiu a presidência do país. A polícia de Buenos Aires informou que mais de 130 mil pessoas participaram da manifestação. A manifestação foi convocada, havia expectativa de pelo menos 100 mil pessoas e agora foi informado o número de que pelo menos 130 mil participaram. E foram manifestações organizadas pelas centrais sindicais do país. A população protestou contra as medidas econômicas anunciadas por Milei, principalmente no que diz respeito às mudanças no transporte público e também a reforma trabalhista, que faz parte do chamado decretaço que foi anunciado pelo presidente eleito logo no começo. Você se lembra, né? A gente acompanhou tudo isso aqui. Tem uma imagem muito marcante de Milei sentado junto aos ministros anunciando um decretaço com centenas de medidas que, inclusive, não poderiam ser questionadas pelo Congresso. O Congresso tinha que aprovar ou não de maneira inteiriça, ou seja, tudo aquilo que estava sendo proposto deveria ser aprovado ou não. Isso, minha gente, causou um azedume num país que já enfrenta uma grave crise econômica. E nesse dia que foi marcado pelos protestos, a Justiça da Argentina anulou 6 artigos desse mega decreto. Os artigos tratavam de assuntos como contribuição sindical e negociação coletiva. Enquanto eu vou te contando tudo isso, você está vendo aí o que foi a quarta-feira para os argentinos. Basta de ajuste, aumento de salários e não consegui ler o resto. A pátria não se vende. Uma das placas das pessoas na rua. Essa decisão da Justiça na Argentina, derrubando então algumas medidas desse mega decreto, que favoreceu então a Confederação Geral do Trabalho, disse que não há justificativa para o Poder Executivo alterar essas regras sem antes passar pelo Poder Legislativo. Ou seja, não haveria uma análise diminuta, em linha por linha do Poder Legislativo. Eles tinham que aprovar ou não. E aí, gente, isso deu um chabu, tanto que a Justiça da Argentina entrou no meio desse assunto, anulou 6 artigos do mega decreto. A consequência é isso que você está vendo pelas ruas. E vamos seguir falando sobre esse assunto, só que agora com o Américo Martins, hein? Como é que essa greve pode marcar o governo de Javier Milei, Américo, e todos os impactos, né? Eram esperadas 100 mil pessoas e fomos surpreendidos. Estimativa de pelo menos 130 mil pessoas. Bom dia, Elisa. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no live. Esse foi um recado muito claro dos trabalhadores, dos sindicatos argentinos ao governo do Javier Milei. É preciso lembrar aqui, Elisa, que os sindicatos lá na Argentina são normalmente muito próximos do peronismo, que é, obviamente, a oposição neste momento, uma oposição em parte muito ferrenha contra o Javier Milei. Mas mais preocupante ainda do que a greve, que foi parcialmente bem sucedida, porque quando você convoca uma greve geral e muitos serviços funcionam, você não pode dizer que ela foi muito bem sucedida. Por outro lado, causou transtorno, causou paralisações e deu esse recado forte ao Milei. Mas o mais importante foi a derrota na Justiça. Mais uma derrota dele, que tentou, através desse decretaço que você explicou muito bem, tentou retirar vários direitos, especialmente dos trabalhadores, mexeu também com as aposentadorias, pretende retirar muitos direitos dos argentinos. É inegável, Elisa, que a Argentina precisa de reformas. Tem uma inflação enorme, tem um aumento da desigualdade muito grande, tem um número de pessoas entrando na pobreza que também vem aumentando nos últimos anos. Então, é necessário, de fato, fazer reformas. Algumas das propostas do Milei também fazem sentido. Ter um Estado menor, ter as contas públicas mais em ordem. Mas o problema é a forma como ele propõe isso. O Milei é um radical de direita, é um extremista, se diz libertário, mas na verdade é um populista extremista de direita, que quer resolver os vários problemas da Argentina, que foram formados em décadas de péssimas administrações, e especialmente da esquerda, mas algumas da direita também, como o Macri. Ele quer resolver tudo numa canetada em 3 meses de governo. Ele fez um cálculo que ele tem capital político no início do governo para tentar dar um choque na sociedade e na economia. Mas as coisas numa democracia não são feitas assim. Um decretaço que é imposto ao Congresso é coisa de país autoritário, não de uma democracia. Então, ele está perdendo na justiça porque existe esse reconhecimento de que é o Congresso que é soberano e o Congresso precisa e deve analisar
todos os aspectos dessa legislação que ele está propondo. De novo, vários aspectos são válidos e são necessários. Outros são retiradas de direito que só podem ser feitas com muito debate com a sociedade. Agora, o Milei, que é um político de tendência muito autoritária, não gosta muito de debate. Então, ele está tentando fazer tudo, impondo isso à sociedade argentina. Mas a justiça está botando alguns freios e o Congresso também vai colocar alguns outros freios, que é como funciona a democracia. Vários poderes com freios e contrapesos. Américo Martins, então, trazendo o seu olhar e toda essa expertise, hein, Américo? Acompanhado da roda gigante famosa de Londres, mesmo que seja pela fotografia, mas uma bela imagem, hein, Américo Martins? Para a gente poder também brindar os olhos com imagens bonitas, para além das notícias azedas. Meu amigo, até já, hein? Já já conversaremos novamente.